Olá, sejam bem-vindos ao Boletim Entrevista. Dados da Agência Nacional das Águas mostram que a demanda pelo uso de água no Brasil deve aumentar 30% até 2030. E para que o país não sofra com crises hídricas, é importante pensar soluções desde já. E quem vai trazer mais informações sobre este assunto é o Arthur Bispo, ele que é engenheiro ambiental. Arthur, realmente essa questão da crise hídrica é um tema muito recorrente que precisa ser falado? Com certeza. A questão da crise hídrica tem sido cada vez mais recorrente, né? A gente pode observar em vários noticiários que as secas, os eventos extremos, eles têm aumentado a sua frequência. Isso decorre das atividades humanas e também da falta de planejamento, em muitos casos, em relação a formas de combater os efeitos das mudanças climáticas. Claro que a gente tem que pensar inicialmente em como atenuar os impactos das atividades humanas que geram as mudanças climáticas, e a seca, né, as crises hídricas, são consequências das mudanças climáticas, né? Então, tudo está interligado de alguma forma, e o principal é pensar na causa e efeito, né? Qual que é a causa dos eventos extremos, como a crise hídrica, como as secas? São as mudanças climáticas que vêm das atividades humanas, né? Seja a emissão de gases, estufa, seja a questão do desmatamento, principalmente, a questão aqui, como no estado de São Paulo, a gente vivenciou recentemente, das queimadas, enfim. Então, falar sobre seca, falar sobre crise hídrica é pensar em todo esse ciclo, né, de causa e efeito, e pensar em alternativas para reduzir essa consequência, né? E justamente alternativas, né? Quais soluções podem ser desenvolvidas para tentar resolver este assunto? Bom, a gente parte do princípio da prevenção inicialmente. Então, pensar na crise hídrica é pensar no ciclo da água também, e de todos os fatores que influenciam o ciclo da água. Quando a gente fala do desmatamento, né, da questão de como a vegetação influencia no ciclo hidrológico, é importante pensar na preservação e na conservação, né, dos recursos naturais, mas principalmente da vegetação. E aí, quando a gente fala da vegetação, a gente pensa diretamente nos recursos hídricos também, né, que tem a questão das matas ciliares, né, que seriam a vegetação no entorno de corpos hídricos que justamente preservam a qualidade desses ambientes. Então, quando a gente tem ações de desmatamento, a gente está impactando diretamente, né, quando a gente faz a supressão, a gente remove árvores, espécies nativas, seja de ambientes naturais, né, de ambientes que deveriam ser conservados, ou até mesmo de ambientes urbanos, a gente impacta diretamente no ciclo hidrológico, né, que seria, ali, bem dizer, o regime das chuvas, e isso faz com que a gente tenha as consequências da seca. Então, o primeiro passo seria a preservação e a conservação. E aí, a gente tem um conceito que seria das soluções baseadas na natureza, né? Então, essas soluções baseadas na natureza é justamente encontrar alternativas e estratégias baseadas nos ecossistemas naturais. A gente está falando da vegetação, então como a gente poderia pensar nisso dentro do ambiente urbano, dentro das cidades, né? A construção de parques urbanos, a preservação das matas que existem, né, dos corredores em alguns canteiros centrais, o plantio de mudas, né, a regeneração, a preservação da vegetação de modo geral. E a gente pode pensar em soluções também, por exemplo, como jardins de chuva, né, que todas essas estruturas, né, esses sistemas de drenagem natural, eles favorecem o ciclo hidrológico, né, eles fazem de alguma forma com que a água volte a circular na terra, na atmosfera, de maneira mais próxima da natural. E aí volta naquele conceito que a gente estava falando, que isso é uma forma da gente atenuar os impactos que a gente tem nas cidades, no meio ambiente de modo geral. E é justamente isso. Parte também do princípio que o poder público, junto com a população, precisam também criar medidas para poder prevenir. Prevenir é a palavra, acho que, mais concreta nisso, para combater a crise hídrica. Com certeza. Para que a gente tenha essas soluções baseadas na natureza funcionando de maneira efetiva, é muito importante que a gente tenha todo o ciclo, né? Que a gente enxergue a sustentabilidade de maneira holística, né? Olhando todo, não olhando compartimentos específicos. Então, não faz muito sentido a gente demandar tempo construindo um jardim de chuva, por exemplo, um jardim vertical, se a gente não tem a preservação, se as pessoas não compreendem a importância da preservação. Então, como a gente estava falando, né? Essa questão da água em si, da crise hídrica, né?
tem a ver com consumo diretamente. Então a gente tem que pensar também na conscientização, no uso consciente da água e também em estratégias para fazer o reuso dessa água, né? Para reaproveitar essa água. E isso pode acontecer por meio dessas medidas naturais ou até mesmo do desenvolvimento de novas tecnologias para produzir água de reuso, por exemplo, a partir dos efluentes, a partir do esgoto, né? Essa água de reuso, claro que tem algumas limitações, ela não pode ser consumida, ela não se torna potável, mas ela pode ser utilizada para lavagem de áreas públicas, ela pode ser utilizada para irrigação, com algumas técnicas de tratamento, enfim, então a gente volta aí que a seca é o final da cadeia, né? É o que acontece ali depois de que nenhuma dessas estratégias foram adotadas. Claro que em algumas regiões essa questão da seca tem a ver com o clima e algumas determinadas regiões, como no Nordeste brasileiro, o clima é um fator que agrava ou até mesmo que faz com que a seca seja mais recorrente. Mas o que tem acontecido é que a crise hídrica acarretada pela seca está ocorrendo em regiões que antigamente não acontecia, por conta do desmatamento, por conta da falta dessas soluções e de planejamento. Então tem que se pensar na preservação, conservação, mas associada a outras estratégias, como por exemplo a educação ambiental e a conscientização das pessoas. Perfeito, muito obrigado, Arthur, pela entrevista. Então é isso, pessoal, o Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Devolvo no estúdio, um abraço, tchau, tchau.